Em My Hero Academia, ter um poder é algo tão comum que ninguém mais se surpreende quando vê alguém soltando fogo pela mão ou voando por aí. Por causa disso, com o tempo, ser herói acabou virando uma profissão, mas como em todo mundo onde existem heróis, também surgem os vilões. Gente que usa suas quirks não pra salvar, mas pra destruir, dominar ou simplesmente espalhar o caos. E hoje, a gente vai mergulhar nesse lado sombrio de Boku no Hero e conhecer os 10 vilões mais poderosos de todo o anime, ranqueando eles do mais fraco ao mais forte. Mas antes, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, pra assim você não perder os próximos vídeos de My Hero Academia, e aproveita e deixa o like, porque assim o YouTube entende que você tá gostando do vídeo e vai espalhar ele pra mais pessoas assistirem, beleza? Recados dados, agora vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Em 10º lugar, Lady Nagant, uma atiradora tão precisa que até o All For One e o Hawks reconhecem que ela é perigosa demais para ser subestimada. Antes de se tornar uma vilã, a Kaina Tsutsumi era uma heroína profissional da Comissão de Segurança Pública, aquela mesma organização que controla e manipula os heróis nos bastidores. Mas depois de anos sendo usada como uma assassina disfarçada de heroína, ela perdeu a fé no sistema e decidiu se rebelar. A sua quirk, a Rifle, é simplesmente insana. A Lady Nagant consegue estender um rifle direto do braço direito. E o mais louco é que ela cria as próprias balas com o cabelo. Ela molda os fios como se fosse argila e transforma em munições de vários tipos, explosivas, curvas e até mesmo com mensagens de voz. E para piorar, o alcance do tiro dela é de 3 km. E como se não bastasse, ela também tem a quirk Air Walk, uma quirk que permite ela levitar e se mover no ar. Isso faz dela uma verdadeira caçadora tridimensional, capaz de mudar de posição no meio do céu e continuar atirando com precisão cirúrgica. E o Sniper, que é um dos melhores atiradores da UA, chega perto do nível dela. Mas claro, o All For One não confia em ninguém e ele deu a ela também uma quirk de autodestruição, só para garantir que se ela o traísse, ele pudesse explodir o corpo dela de longe. E foi exatamente o que aconteceu. Porém, mesmo com o corpo completamente carbonizado, Lady Nagant sobreviveu. Isso mostra o quão absurda é a resistência e a força de vontade dela. Além disso, mais à frente na história, após ser convencida pelo Deku e também pelo Hawks, ela decidiu lutar ao lado dos heróis na guerra final, provando que no fundo ela nunca foi uma vilã de verdade, mas sim que apenas havia se perdido. Em 9º lugar, Nomu do USJ. Sim, aquele mesmo Nomu que junto com a Liga dos Vilões invadiu a USJ. E mano, criado para um contra-ataque vivo ao All Might, ele não era um vilão comum, era uma máquina de combate humanoide, projetada para suportar qualquer ataque e continuar lutando. Sua força física é descomunal, capaz de ferir seriamente até o próprio All Might fora do auge e até mesmo dominar facilmente o Eraserhead. E cada golpe que ele recebe não enfraquece, pelo contrário, sua constituição artificial permite que ele absorva o impacto e continue avançando, tornando ele praticamente indestrutível. Durante a batalha na USJ, ele esmagou as costelas do All Might e gerou ondas de choque capazes de afetar todos ao redor, incluindo os estudantes da classe 1A, até mesmo seus aliados vilões. Porém, o poder do Nomu não se limita à força bruta. Sua velocidade sobre-humana permite que ele se mova rápido o suficiente para interceptar ataques do Izuku e acompanhar o All Might em combate corpo a corpo, tornando cada investida imprevisível e mortal. E outro ponto também é que o Nomu possui habilidades que desafiam qualquer herói. Como já falei anteriormente, ele tem a absorção de choque, assim cada ataque que o atinge é parcialmente absorvido, reduzindo assim seu efeito. Nem mesmo os ataques mais devastadores do All Might ou do Izuku o derrubaram facilmente. E ele também tem super regeneração, porém, mesmo com toda essa resistência, ele não é invencível. Sua absorção de choque tem um limite, e se atacado de forma estratégica ele pode ser superado. Foi assim inclusive que o All Might, mesmo enfraquecido, conseguiu derrotá-lo após uma luta intensa. Em 8º lugar, Hood Nomu High-End, que é uma das criaturas mais brutais e aterrorizantes já criadas em My Hero Academia, primeiro de uma nova geração de monstros inteligentes desenvolvidos pelo Dr. Kyūdai. Assim, diferente dos outros nomes comuns que haviam aparecido até aquele ponto da história, que agiam apenas por instinto, o Hood pensava, falava e lutava com estratégia. Ele era o protótipo perfeito de uma arma viva, criada para enfrentar os heróis de elite. Quando ele apareceu em cena, foi para desafiar ninguém menos do que o herói número 1, o Endeavor, e também o número 2, o Hawks. E o que era para ser só mais uma batalha, acabou virando uma guerra entre homem e monstro. Desde o primeiro momento, o Hood mostrou o porquê de ser chamado de High-End. Ele resistiu ao fogo do Endeavor, desviou de ataques a queima-roupa e ainda trocava golpes de igual para igual com o herói mais poderoso da atualidade. Usando a combinação insana de 6 quirks diferentes, ele destruía prédios, rasgava o ar com velocidade absurda e regenerava cada parte do corpo como se a dor simplesmente não existisse. Sua quirk principal era o aumento muscular, que permitia ele expandir as fibras do corpo até o limite, transformando seus músculos em verdadeiros tentáculos de destruição. E se isso não bastasse, ele ainda tinha super regeneração, braços transformadores, jatos nos ombros para voar em alta
velocidade, poder bruto para amplificar cada golpe e até a habilidade de armazenar outros gnomos dentro de si. Ou seja, o cara era basicamente um arsenal biológico ambulante. Durante a luta, Rude mostrou que não era apenas força, ele voava usando jatos enquanto atacava de vários ângulos, mudando o formato dos braços para atingir o Endeavor de longe, e ainda zombava do herói, dizendo que ele era lento demais. Para ter uma noção, a velocidade dele era comparável ao do Hawks, que era considerado o homem mais rápido da associação de heróis naquele ponto da história. E mesmo queimado, mutilado e tendo metade do corpo arrancado, o Rude continuava lutando. Quando foi totalmente incinerado pelo Prominence Burn do Endeavor, ele se decapitou propositalmente para regenerar um novo corpo, um ato que mostra o quão ele é imprevisível. Ele só foi derrotado depois que o Endeavor usou o Plus Ultra Prominence Burn, e isso ainda deixou o herói na beira da morte. Em sétimo lugar, Redestro, um vilão que não é somente poderoso, mas carrega um legado inteiro nas costas. Esse é o Rikiya Yotsubashi, mais conhecido como Redestro, o líder do Exército de Liberação Paranormal, e também o descendente direto do lendário vilão Destro, o homem que acreditava que as individualidades deviam ser livres, sem controle do governo ou da sociedade. Mas o Redestro não é só um discurso, ele é o tipo de vilão que transforma raiva, medo e frustração em poder físico real. Literalmente, a quirk dele, o Stress, permite que ele acumule todo o estresse que sente e converta em força bruta. Ou seja, basicamente, ele é um adulto dos 20 aos 50 anos de idade, trabalhando no CLT 7x0, sem vale-refeição, sem vale-transporte e sem insalubridade. Mas, continuando, quanto mais irritado ele fica, mais monstruoso ele se torna. E não é força qualquer, é poder suficiente para aumentar o tamanho do corpo, destruir prédios inteiros e esmagar o oponente com um simples golpe. O cara é simplesmente uma mistura do Hulk com um CEO bilionário. Isso porque, além de vilão, o Redestro também era o presidente da Detenerate, uma das maiores empresas do Japão. Ou seja, o homem dominava tanto o mundo corporativo quanto um campo de batalha, e quando ativa seu poder em 80% ou 100%, ele virava uma massa gigante de energia negra, liberando ondas destrutivas que varrem tudo ao seu redor. Durante a sua luta contra Tomura Shigaraki, ele mostrou o porquê de ser temido, destruiu a mão esquerda do Tomura com apenas 2 dedos e o lançou pelos ares com tanta força que o jovem vilão atravessou prédios inteiros. Porém, o mais louco é que mesmo depois de ser derrotado, Redestro não se ajoelhou por covardia, e sim por estratégia. Ele percebeu o potencial absurdo do Shigaraki e decidiu se unir à Liga dos Vilões, criando assim a Frente de Liberação Paranormal, uma das forças mais perigosas de todo o mundo de My Hero Academia. E além do poder bruto, o Redestro é rápido, ágil e resistente pra caramba. Ele sobreviveu queda de uma torre inteira, suportou golpes fatais de heróis como Headshot e ainda manteve a consciência mesmo depois de ter o peito perfurado. Só pra ter ideia, esse ataque já fez dezenas de inimigos desmaiarem na hora, e o cara simplesmente ficou de pé. E depois de perder as pernas para o Tomura, ele passou a usar próteses, o que limitava parte do poder do Stress, mas mesmo assim, o monstro ainda conseguiu enfrentar heróis de alto nível e causar destruição massiva. Em sexto lugar, Twice, ou Bubagawara Jin, que tinha basicamente o poder de se duplicar. No primeiro momento, parece não ser tão poderoso, porém ele foi um dos tenentes mais estratégicos da Liga dos Vilões depois da Frente de Liberação Paranormal. A quirk dele dava a ele o potencial de caos absoluto. Uma única pessoa poderia gerar um exército de duplicadas, e cada clone tinha as mesmas habilidades e personalidade do original. Mesmo limitado a criar apenas 2 duplicadas inicialmente, ele desenvolveu estratégias para expandir esse poder quase indefinidamente. Ele pode criar clones de si mesmo, e cada clone podia criar outros clones, e assim sucessivamente, formando milhares de versões do Twice em questão de segundos. E essa técnica era chamada de Desfile do Homem Triste, e quando ele o transformava numa versão ainda mais mortal, passou a chamá-la de Desfile da Morte do Homem Triste. Imagina só, o único vilão controlando um exército infinito de si mesmo, capaz de derrubar cidades inteiras se não fosse parado. Porém, o Twice não era só poder, ele também era habilidade pura. Durante o arco do campo de treinamento da floresta, ele evitou completamente ataques do Shoto Todoroki, mostrando reflexos e velocidade que até o Hawks, o herói número 2, respeitava, e até mesmo sabia que o Jin era o mais perigoso entre os tenentes do Shigaraki, ao ponto de ter que agir pessoalmente para impedir que ele unisse suas duplicatas na Batalha da Guerra de Liberação Paranormal. Apesar do seu talento incrível, o Twice tinha um lado humano. Ele sofreu muito com os traumas da sua própria duplicidade, porém encontrou força para superar isso quando realmente precisava lutar ao lado da Liga dos Vilões. Porém, infelizmente, seu destino foi trágico. Hawks teve que matá-lo para impedir que seus clones causassem baixas em massa. E se você quiser saber qual é o top 10 heróis, eu já fiz esse vídeo e na descrição vou deixar ele para quem quiser assistir, beleza? Porque agora indo para o quinto lugar, temos o Overhaul, também conhecido como Kai Shizaki, o vilão que levou a Yakuza às alturas e ao mesmo tempo mostrou-se uma ameaça implacável para qualquer herói. A quirk dele permitia desmontar e remontar qualquer coisa com quem entrasse em contato. E mano, eu não tô exagerando, ele podia fazer isso com qualquer coisa.
Pessoas, objetos, prédios, nada estava seguro. Essa quirk chamada Overhaul também dava ele controle total sobre a matéria, permitindo ele reconstruir qualquer coisa a seu favor. Ele podia desmontar o inimigo inteiro para matá-lo instantaneamente, ou remontar ferimentos para curá-los. Até se fundir com aliados ou inimigos era possível, ampliando ainda mais o seu poder de batalha. Mas não pense que o Overhaul era só destruição. Ele tinha reflexos rápidos e inteligência tática, e para provar isso, ele enfrentou Kendo Rappa, um lutador extremamente habilidoso, e o derrotou sem esforço. Além disso, a invasão à sua base. Ele conseguiu segurar o Lemillion com apenas algumas manipulações do terreno e ataques certeiros, mostrando que até os heróis mais fortes precisam de estratégia para lidar com ele. E quando a batalha ficou ainda mais intensa, o Overhaul se fundiu com Shin Nemoto, obtendo ainda mais poder e velocidade, além de ter acesso à quirk do Shin, se transformando em uma forma monstruosa quase imparável. Mesmo enfrentando o Deku com o All For One a 20%, ele conseguiu se manter na luta, provando que sua força era de outro nível. Além disso, Overhaul tinha durabilidade absurda. Ele levou os socos pesados do Lemillion e do Deku, que eram ataques que normalmente derrubariam qualquer herói, e mesmo assim continuou lutando, e no fim das contas, ele só foi derrotado porque o Deku conseguiu usar o One For All em 100%, graças a estar com a Eren nas costas. Em quarto lugar, Gigantomachia, o verdadeiro colosso da Liga dos Vilões, que não era apenas um guarda-costas leal do All For One, mas também um monstro de pura destruição capaz de enfrentar heróis profissionais sozinho e sair quase ileso. Gigantomachia tinha força bruta absurdamente descomunal, e aqui, mano, estamos falando de alguém capaz de abrir enormes buracos e montanhas com a única mão, esmagar prédios inteiros e arremessar outros heróis gigantes sem esforço. E mesmo assim, ele não dependia apenas da força, sua velocidade era tão alta que ele podia correr arrancando árvores do chão, atingindo velocidade de até mesmo 100 km por hora, um verdadeiro desastre ambulante. Porém, o gigante não era só força e velocidade, sua resistência e durabilidade eram igualmente impressionantes. Gigantomachia podia lutar por mais de 48 horas seguidas, retomar ataques depois e apenas algumas horas de sono, e resistir a ataques que deixariam qualquer herói inconsciente. Seu corpo era praticamente invulnerável a danos físicos, e ele ainda podia aumentar de tamanho com a quirk Gigantificação, alcançando mais de 25 metros de altura. Ele também possuía sentidos sobre-humanos, graças à sua quirk o Cão, permitindo que ele detectasse alvos a quilômetros de distância. Sua respiração, força e sentidos juntos faziam dele um adversário quase impossível de ser surpreendido. E para completar, você deve ter percebido que eu falei de quirks diferentes, certo? Isso acontece porque o Gigantomachia tinha 7 quirks que ele recebeu do All For One. Esse pacote incluía resistência extrema, imunidade à dor, endurecimento muscular e habilidades de escavação com garras de topeira, tornando ele perfeito para ataques subterrâneos e emboscadas. Ele era o tipo de vilão que esgota seus oponentes pelo simples peso da sua presença, e mesmo lutando contra equipes inteiras de vilões e heróis, raramente mostrava sinais de fraqueza. Mesmo assim, apesar do seu poder colossal, Gigantomachia não podia pensar muito por conta própria. Ele precisava obedecer às ordens do seu mestre, sendo controlado inclusive por gravações ou imitação de voz. Porém, quando está motivado pelo seu mestre, ele se torna praticamente invencível, e somente uma combinação de estratégias inteligentes e ataques poderosos conseguiu derrubá-lo. Seguindo, temos o terceiro lugar com o Dabi, o vilão que queimou seu próprio passado e sua família em chamas azuis. O Zé também é poesia, pô. Mas enfim, vamos continuar. Ele é o Toya Todoroki, filho do Endeavor e irmão do Shoto, que tem a quirk Chamas Azuis, que é simplesmente a sua arma mais letal, porque diferente do fogo comum, essas chamas são mais quentes, mais rápidas e mais destrutivas que a Hellflame do Endeavor, capazes de até mesmo de incinerar grupos inteiros em segundos. Ele não só domina ataques de longo alcance com bolas de fogo e jatos, como também cria muros de chamas gigantescos para proteger-se ou cercar inimigos, transformando qualquer batalha em um verdadeiro inferno móvel. Dabi também não é apenas um poder bruto. Ele é tático e preciso, com a sua memória eidética, ele consegue copiar movimentos complexos que observa, incluindo técnicas avançadas do seu próprio pai e do seu irmão, como por exemplo a técnica mais poderosa do Shoto. Seu corpo, embora queimado e marcado, é um verdadeiro instrumento de guerra. Ele possui imunidade parcial à dor, durabilidade surpreendente e resistência ao frio extremo, e isso permite que ele use sua quirk no limite, ignorando as queimaduras que qualquer outro herói não suportaria. Sério, cada ataque do Dabi, quase como um raio de destruição pura, ele combina velocidade, voo, fogo azul para manter qualquer oponente sob pressão constante. E entre seus movimentos mais devastadores estão os seguintes: o punho de fogo, onde ele maximiza a temperatura das suas chamas, atingindo o poder absoluto. Ele pode usar também o Hell Spider, que são jatos de chamas lançados com os dedos, queimando tudo ao redor. Ele também pode usar o Prominence Burn, que são feixes concentrados de fogo que podem vaporizar alvos. Também pode usar o Campo Minado do Inferno, que são chamas azuis que emergem do chão, devastando inimigos e territórios. E também, claro, tem o Punho Desaparecido, que é um ataque extremo que envolve sacrificar parte do seu corpo para liberar uma explosão imensa. Em segundo lugar, All For One, o vilão que encarnou a essência da dominação absoluta, também conhecido como Zen Shigaraki, que não era apenas um inimigo comum, era uma lenda viva do mal, o fundador da Liga dos Vilões e o arqui-inimigo do All Might, que tinha um objetivo simples e aterrador: roubar e acumular poderes para se tornar invencível. E mano, o All For One transformou o mundo dos heróis em um tabuleiro de
xadrez, movendo cada peça à sua vontade. A sua quirk Alpha One é o poder supremo de roubar e manipular outras peculiaridades. Ele pode não apenas tomar as quirks dos seus oponentes, mas também usá-las como se fossem suas, criando combinações impossíveis e ataques devastadores, de ossos transformados em lanças, a explosão de ar, asas gigantes e feixes impuros de luz. O Alpha One transforma seu corpo em uma máquina de destruição viva, capaz de enfrentar os maiores heróis do Japão ao mesmo tempo. E mesmo com um corpo marcado pelo tempo e ferimentos antigos, ele não conhecia seus limites. Possuía força monstruosa, reflexos sobre-humanos e uma resistência que desafiava a lógica, sobrevivendo a golpes que teriam destruído qualquer outro ser humano. Sua longevidade e regeneração quase instantânea, permitindo que ele voltasse à forma plena usando a droga Rewind, se rejuvenescendo para um estado ainda mais mortal. Durante a guerra final, o Alpha One mostrou sua verdadeira face do terror, usando as seguintes quirks. Com raio impuro, ele libera um feixe de energia capaz de devastar até gigantes como Gigantomachia. Com ativação forçada de peculiaridade, ele podia forçar outros a usar seus poderes contra si mesmo, controlando o campo de batalha com maestria. Com a combinação de quirks roubadas, ele geralmente usava estruturas ósseas, ondas de choque, asas ferozes e até mesmo um feixe de luz ao mesmo tempo, tornando cada ataque imprevisível e mortal. Ele era tão poderoso que venceu praticamente todos os portadores do One for All ao longo dos séculos, perdendo apenas para All Might, e na guerra final foi capaz de bater de frente contra o Endeavor, Hawks e vários heróis ao mesmo tempo. E em primeiro lugar, para mim não poderia ser diferente, Shigaraki, o vilão que se tornou o símbolo do caos absoluto, que foi moldado por Alpha One desde criança, criado para destruir o All Might e arrasar a sociedade que ele protegia. Porém, o Tomura se tornou uma força de destruição ainda maior que o seu mestre, incorporando toda a malícia e o poder do próprio Alpha One, além de despertar suas próprias habilidades devastadoras. E como líder da Frente de Liberação Paranormal, Tomura comandava os vilões mais temidos, inspirando medo apenas com sua presença. Sua quirk, o decaimento, permite que ele desintegre qualquer coisa que toque com todos os 5 dedos, espalhando destruição com precisão cirúrgica. E depois das modificações corporais, Tomura não só aumentou sua força, velocidade e resistência a níveis comparáveis aos maiores heróis do mundo, como também desenvolveu uma forma de defesa absoluta, onde o seu corpo se adapta a qualquer ataque e seus dedos crescem infinitamente para maximizar seu poder. Em resumo, Tomura é a definição de crescimento exponencial. Ele enfrentou Gigantomachia, Redestro e praticamente todos os heróis profissionais, dominando eles com inteligência, força e um instinto de batalha quase sobrenatural. Isso poderia ser vencido pelo Deku depois de dominar todas as suas quirks. E ainda assim, o garoto precisou sacrificar suas próprias habilidades. O corpo de Shigaraki é realmente uma máquina adaptativa de destruição, capaz de gerar rostos, vomitar veneno, estender dedos grotescos e até resistir a ataques que poderiam aniquilar cidades inteiras. Quando recebeu a quirk original do Alpha One, não apenas herdou poderes, ele herdou a consciência do seu mestre, criando a luta interna constante entre sua própria vontade e a malícia do Alpha One. Porém, Tomura superou essa influência e assim atingiu o seu ápice, onde além do decaimento e ultrapassar o ponto de singularidade e de individualidade, também ganhou acesso a várias outras quirks que ele roubou com a ajuda do Alpha One. Mas enfim, galera, esse é o meu ranking dos 10 vilões mais poderosos de My Hero Academia. Concorda ou não concorda? Deixa a tua opinião aqui embaixo e vamos debater, que é sempre a melhor parte. Porque agora eu vou dar essa obrigada a quem assistiu até o final. Valeu, falou!